lá, gente, vamos falar agora do Dia das Mães, que é no domingo, e você vai conhecer agora duas histórias muito especiais que mostram como a maternidade mexe com os nossos sentimentos e a gente encontra forças para tornar o impossível possível. Vem cá, tá preparada? As histórias são lindas, bem emocionantes. Aqui no nosso estúdio eu recebo a Soraya. Obrigada, Soraya, pela sua presença. Obrigada. Boa tarde. A Shirley. Tá? São duas mães e vão contar já já a história delas pra gente, junto também com a Sátina Pimenta, que é psicóloga e vai tentar falar que também é mãe. E vai falar pra gente um pouco desse amor transformador que a gente vive. Vamos começar com você, Soraya? Queria que você explicasse pro pessoal de casa. Você estava o quê? De 6 meses. 6 meses. Tá grávida do Miguel. Só que essa história é uma história de muita luta e muita fé. Conta pra gente. Eu fico até emocionada, né? Porque há muitos anos eu queria passar por isso, que é viver esse Dia das Mães como mãe e não só como filha. E hoje eu me emocionei vindo para cá porque eu lembrei que eu estou realizando esse sonho. Foram muitos nãos para eu chegar no meu sim de ser mãe. Foram 4 anos de tratamento, Roberta, e meu marido faleceu no meio do caminho. Mas isso não me tirou a minha fé e a vontade de ser mãe. Então, eu venho aqui contar essa história porque ela realmente incentiva as pessoas, né, a correrem atrás do que elas efetivamente querem. Peço desculpas pelo choro, mas é muito emocionante até para mim contar a minha história. E o que te fez continuar persistente nesse sonho? O meu sonho era, independentemente de casamento, eu queria ser mãe, mas graças a Deus eu casei, porque eu sempre tive o sonho de casar também e ter filhos. E aí eu casei aos 35, já não era tão jovem, e aí eu demorei no sentido de procurar ajuda mesmo, né, da ciência, da medicina, porque até os 40 eu não engravidei. E eu falei, vou esperar os 40 para então procurar ajuda. E eu me arrependo, eu deixo o recado aqui para que as mulheres que querem realmente ter filho procurarem um pouco antes, porque aos 40 os seus óvulos já estão mais velhos. Mas eu procurei, e mesmo com o óbito do meu marido, o meu sentimento, o meu coração sempre falou muito alto para mim da maternidade. E o fato de estar viúva ou, né, sem um marido, sem um apoio ali, não era suficiente para eu desistir do meu sonho. E aí, aquele embriãozinho, que era o único que eu tinha congelado, que a gente teve 2, eu transferi um, né? Eu transferi um antes dele falecer, 4 meses antes. E aí não era para ser, porque Deus sabe de todas as coisas, eu estaria velando o meu marido com o bebê na barriga. E aí Deus me consolou meu coração, e eu não sabia o que ia acontecer. Eis que ele faleceu em meados de 23, e aquele sonho ficou no meu coração, e aquele embrião, eu pensava muito naquele embrião congelado. Aí, quando foi em 24, né, o ano passado, logo no início, eu falei assim, eu vou realizar o meu sonho, eu vou procurar minha médica. E aí a gente começou todo o procedimento, e eu engravidei em novembro. Daqui a pouquinho você vai falar pra gente como é que foi quando você recebeu a notícia de que deu certo, viu? Daqui a pouquinho você conta pra gente. Agora, a maternidade, ela mexe tanto com a gente de trazer o impossível, né, nos provoca. E você também foi provocada. Ela vai contar, porque a história dela também, eu peço para ela contar 10 vezes, eu falo assim, eu não acredito também nisso. Acredita. É Deus, né? Sim, Roberta. Eu fui surpreendida, né, no ano de 2023 com um positivo, em meio a uma pré-menopausa. E em meio desses exames da pré-menopausa que foi constatado, eu já tinha, assim, ocorrido a falha da menstruação. Eu falei assim, olha, eu vou, então, né, fazer um tratamento para pré-menopausa. E aí procurei a médica e, enfim, esqueci daquilo, né? Esqueci daquilo. A médica falou... Pode fazer um comentário? Pode. A sua idade, que é inacreditável. Isso você estava com 48, caminhando para 49. Calma que você ainda vai cair mais para trás ainda. Pois é. Aí, no diagnóstico ali do tratamento, né, que a gente busca, estava assim, endométrio muito fininho, possível, né, engravidar. Você está aí no período da pré-menopausa, foi constatado. Então, eu segui a vida que segue, né? Essa pré, a gente sabe relatos de várias outras mulheres que pode durar 3, 4, 5 anos. E nessa brincadeira, eu acho que eu relaxei, brindei em dezembro. Quando foi em setembro de 2024, nasceu o Ravi. Ou seja... E eu já estava com 49 anos. Só foi 49 anos e uma gravidez natural. Natural. Veio o Ravi.
Eu, Ravi. Que ele estava aqui momentos antes. Gente, que criança linda, gostosa, cheia de energia. Ó, e aí, exatamente, cheio de energia. Até enfiar a mão no copo d'água, o bichinho Ele enfiou aqui, ó, reiniciou, assim, ó. deu aquele reinício, né? Assim, que a gente já estava assim, né, cinquentando, né, gente? Assim, mais calma. Mas ele veio assim, elétrico. Como é que foi o susto? Foi gostoso. Foi gostoso? Assim, eu assustei, deu um positivo, né? Mas eu falei assim, não, isso deve ser taxa de hormônio errada. Cheguei pro marido, eu quero fazer uma ultrassom agora. Comecei. Eu procurando, ligando, eu quero fazer uma ultrassom hoje. Não, você tem que marcar. Não, aí eu sei que eu consegui no dia. Eu falei, não, eu preciso ver o que é isso. Se é um bebê que eu preciso me cuidar, que na época eu ainda fazia treino de academia pesado e tal. Eu falei, não, se eu tiver grávida, uma senhora grávida, eu vou ter que me comportar, né? Que eu sou meia para, uma senhora grávida. Então, foi assim, aí quando colocou lá o aparelhinho lá de fazer a ultrassom, só viu o coração batendo, a emoção tomou conta. Detalhe, que ela já tinha 3 meninos em casa. Tem Exato, 3 meninos, tenho 3. né? Agora em casa não, né? Eles já são rapazes. Eu tenho um de 29, um que teria 27 e um adolescente. Então, eu vim de década em década. E aí, será que vem mais por aí? Meu Deus! Não, Sátina, depois dessas 2 histórias, a gente não duvida o quanto a maternidade pode, de fato, transformar o impossível em possível, né? Com certeza, não tem como duvidar disso. É muito interessante vê-las aqui com a felicidade tão grande do maternar. Porque quando a gente fala de maternidade, Roberta, a gente não fala só daquela maternidade biológica ou aquela obrigação que nos ofertam, mas do desejo e do amor e do carinho de querer cuidar, de querer amar. E vocês 2 brilham nisso. O tempo inteiro ao falar. Não importa qual a idade, mas eu quero essa pessoa, eu amo essa pessoa, eu vou fazer de tudo, não importa se eu esteja agora nesse lugar, mas eu quero essa pessoa, eu amo essa pessoa, eu vou ter essa pessoa. E eu acho que maternagem é isso. Não é só ser mãe, colocar no mundo. É amar, é cuidar, é fazer diferente do que todos os outros acham que deveria ser. Porque botar no mundo, todo mundo bota. Agora, cuidar é outros 500. Esse desejar que a gente está vendo aqui, no caso da Soraya, como é que foi diante de tantos nãos que você recebeu, que você, naquela expectativa, abrindo exames, eu fico me colocando no seu lugar, como é que foi para você quando deu certo? Na verdade, o meu coração, quando eu decidi que eu queria transferir esse embrião, que estava lá congeladinho, o Miguel, tão especial, quando eu decidi, o meu coração já falou, vai, que vai dar certo. E era a única chance que eu tinha de ter um filho do Alberto. Né? Eu poderia tentar engravidar de outras formas. E eu tinha diversos planos para ser mãe, A, B, C e D. Se não desse certo, eu ia correr atrás de outros planos para ser mãe, porque a medicina, a ciência, elas ajudam a gente também. Mas, graças a Deus, o meu plano A deu certo. E foi muito gratificante ter a certeza do que o meu coração já me falava. O positivo na minha mão, né? Porque eu fui lá, eu fiz um preparo hormonal antes de transferir o embrião. Existe todo um protocolo da medicina para isso, né? E aí, no dia, eu fiz a transferência e a gente tinha que esperar 10 dias para o positivo, mas eu já me sentia grávida. Eu já me sentia, assim, realizada. E aí foi só uma confirmação e muito choro de alegria. Já era o mês do meu aniversário, que foi em dezembro. Como é que é para você já saber assim, de que maneira que o Miguel já está transformando a sua vida? Olha, eu agradeço todos os dias. E eu penso numa coisa, que eu sou uma mulher de muito fé, muito determinada. Não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei, né? Com esse sonho realizado, tão grande, realizado aqui na minha barriga, em breve no meu colo. Mas eu fico muito grata todos os dias, eu me sinto muito firme diante de qualquer problema. Eu falo, gente, isso não é nada perto do que eu já realizei. Então, assim, tudo grande para mim se torna pequeno, porque eu tenho muita força e fé para resolver as coisas. Que lindo. E de onde vem essa força? Eu sou muito espiritualizada, sempre fui. E eu sou uma mulher de muita garra, determinada. Então, isso me ajudou, inclusive, a realizar esse sonho. Quando o Miguel crescer, o que você vai contar para ele? Eu vou contar tudo do pai dele. A família dele participa, né? Me acompanha também. Então, vai ter o pedacinho da família dele com a gente.
E eu vou contar as maravilhas do pai dele, com certeza, para ele. Vou contar quem foi o pai dele. Ele vai ter o nome do pai dele, porque eu tenho um documento que, quando a gente fez a fertilização, o Alberto autorizava, em caso de óbito, né? Nos dois autorizavam, né, no caso. Tanto se eu falecesse, ele poderia usar um embrião também. E isso era individual. Então, eu tenho o documento dele assinado para eu poder registrar em nome dele, o Miguel. Olha, os nossos telespectadores também estão emocionados em casa. A gente está aqui também segurando as lágrimas no estúdio. Tem gente falando, Roberta, essa mulher é linda, guerreira, amo demais. A Shirley. Ó, a pessoa só não escreveu o nome, mas tá vendo que você é muito admirada também. Tem gente falando, boa tarde, falo para todas as mulheres, para Deus nada é impossível. Eu já vi casos até com mais de 50 anos ter bebê. E para a família, como é que foi dar notícia para a família, Shirley? Gente, aí a doutora falou assim comigo, olha, você espera 12 semanas para você anunciar a sua gravidez. E eu assim, eu e meu marido escondendo igual dois adolescentes da família, a gestação. Eu tô me coçando aqui por ela. Sim, a gente nós ficamos igual dois adolescentes, aquele silêncio, com aquela, né, esperando. Aí, quando fizemos a ultrassom de 12 semanas, aí anunciamos. Aí foi aquela festa, né? A minha família é a família que gosta de criança. Eu sou a avó de 2 meninas também. Então, assim... Já é vovó? Já. 2 meninas? Sim. Então, meus filhos, o mais velho tem 29 anos, né? Então, dá uma diferença. E como é que é para você, né? Gente, é um pique. Eu sinto na diferença da Maitê e do Rico, 5 anos, o ritmo já muda, né? O que mudou para você no processo de criação de um para o outro? Eu falo que cada filho é diferente, não existe receita. Como ela que vai ser mãezinha agora de primeira viagem, alguém vai passar uma receitinha para você. Não caia Mas, sim, mas o norte é o bebê que vai dar a direção certa, né? O tempero ali, quem vai dosar ali é a criança. Cada um vai, com o seu jeitinho, vai ensinar a gente a maternar, né? Claro que a gente vai, né, ser mãe assim de uma forma que tem que ser, mas tem jeitinho de cada filho que você vai maternar de forma diferente, principalmente que são décadas diferentes. E ele veio para reenergizar a casa, né? Total. Gente, que criança total, linda. Porque reiniciou a nossa vida, a nossa rotina, mudou tudo. Ai, que lindo. Porque, assim, eu não vou ter a sensação do ninho vazio, né, gente? Nunca tem, porque eu nunca mais parei. Eu brinco assim, nunca mais parei de fazer filho. E, Sátina, para essas mães, igual, por exemplo, né, no caso aqui da Shirley, às vezes a criança, a gente vê muito, eu vejo muitos relatos, até na minha família já aconteceu de vir também uma criança depois de muito tempo, o quanto que isso traz alegria, renova a casa, né? Ô, Beto, quando ligaram para mim, falaram que queriam uma psicóloga mãe. Então, eu vou contar. Gente, a minha diferença é de 10 anos. Eu tenho um menino de 13 e uma menina de 3. Falei, meu Deus, vai começar tudo de novo e eu com 43. Falei, meu Deus, vai começar tudo de novo. E é isso mesmo, a energia da casa é outra. Minhas paredes, que eram todas limpas, bonitinhas, porque a gente já tinha ensinado, já estão todas sujas de novo, pintada de novo. E não tem problema, não. Eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes, nós precisamos, como seres humanos, ser reenergizados. E aí, quando vêm essas crianças para a gente, elas não vêm à toa. Elas vêm justamente para fazer esse movimento e mostrar para a gente que a gente não precisa dar aquela baixada, a gente pode ficar sempre para cima. Então, sejam bem-vindos, meus amores. Ai, gente, é lindo, né? A gente fala de criança, a gente ouve, a gente volta para as nossas cenas em casa e a vontade de chegar logo. Eu, inclusive, daqui a pouco, ó, estou indo para a apresentação do meu na escolinha. Aí, tem, essa semana tem. E você já está sonhando com esses momentos? Estou sonhando. Dia das Mães? Estou sonhando, já quero comemorar domingo com a minha mãe e pela primeira vez com meu filho. Para mim é uma gratidão viver isso. E Miguel chega perto do Dia dos Pais, a previsão de parto é em agosto. Então, uma homenagem para o pai dele é no mesmo mês que o pai nasceu, agosto. Não restam dúvidas, né? O quanto que Deus realmente tem feito maravilhas na sua vida, né? Obrigada pela sua presença. Obrigada. A gente fica muito emocionada realmente com essas histórias de mães que tornam o impossível possível, porque tem Deus ali, a gente pode falar com propriedade, todas nós somos mães. E eu estou encantada com o seu Ravi, tá? Imagina o restante dos meninos. 5h30 da manhã, é isso? Não, eu...
bebeu a água que ele colocou a mão ali. Alguém bebeu a água que ele enfiou a mão com tudo ali, mas olha que gracinha. Eu acho que é a sobre gente pode isso. fazer um programa só com as crianças do pessoal que vem aqui. Que Tá você vendo? acha? A gente Vamos fazer um combina. sofá? Um sofá com as crianças? Tá Imagina. vendo? Boa ideia, Aí, hein? ó. Boa ideia. Ale. E no próximo ano a gente te espera também com o Miguel. Combinado. Tá bom? Ó, beijo pra vocês, um beijo nas crianças e feliz Dia das Mães. Tá? Obrigada. E agora, vamos